Você pode estender a mão para cá? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar quem já é abençoado, confirmando a bênção do Senhor sobre ele. Que ele seja boca do Senhor nessa noite para poder falar o nosso coração. Que seja uma palavra rema de edificação, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica à vontade, está em casa. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém? É um privilégio para mim poder, mais uma vez, ministrar nessa casa. Eu louvo a Deus por essa igreja e pela vida de cada um de vocês. Amém? Sem demoras, sem voltas. Abra sua Bíblia. A primeira Samuel 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Vamos meditar um pouquinho e ver o que Deus falará ao seu coração. Acredito que é um texto conhecido pela amada igreja, onde vai falar no chamado de um jovem e também de um ancião, um velho. E vamos ver o que nós podemos aprender aqui. Amém? Todos encontraram? Se não for pedir demais, fique sobre os seus pés. Vamos dar um pouquinho mais de reverência ao nosso Deus na leitura da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, mais uma vez eu venho pedir a Tua graça, Tua misericórdia, para que fale esse povo sedento. Eu acredito que nenhum pisou nessa igreja hoje, adentrou por essas portas, por simplesmente querer, mas porque o Senhor tem uma palavra no coração de cada um. Então fala,
que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor, assim como já foi engrandecido, louvado, entronizado neste lugar através de louvores, seja engrandecido através da tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Texto esse que pode nos ensinar algumas coisinhas. Primeiro aqui o texto está se tratando de um jovem, um garoto. Garoto esse que não tinha praticamente experiência nenhuma com Deus. Mas em contrapartida, do outro lado, tinha um homem por nome de Eli, um homem que cuidava da casa do Senhor. Um senhor, um homem velho. E logo nos arremete à experiência, à vida com Deus. Nos arremete também a uma vida de devoção, a uma vida de sacrifício, a uma vida de conhecimento. É isso que nos arremete, pelo menos para mim. Mas parece que na verdade não era isso, e não é isso que o texto nos fala. Eli, por sua vez, infelizmente, não estava bem com Deus. Infelizmente. Mas havia um jovem ali, para ele cuidar, para ele ensinar, para ele instruir na palavra do Senhor. Porque este jovem, assim como você, eu, foi um dia neófito, sabe? Pequenos na fé, pouco entendimento, sem saber de nada, como nós falamos, né? Nos convertemos. Precisava dos ensinamentos daquele Senhor, porque pela sua bagagem, pelo seu tempo de servir na casa do Senhor, era um sacerdote. Tudo indicava que ele conhecia profundamente a palavra e ia fazer com que Samuel se tornasse um grande homem, através do conhecimento da palavra. Mas parece que o texto não nos diz isso. Na verdade, não parece. O texto não nos diz isso. Nos diz que Eli, na verdade, estava em débito com Deus. Estava em falha com Deus. E o interessante é que na vida da gente, isso não pode ser diferente, tá? Porque nós convertemos, aceitamos a Cristo, não é assim que falamos, essa linguagem? Viemos para a igreja e daí começamos a caminhar, a dar os primeiros, os segundos, os terceiros, não sei quantos passos você deu até aqui. E aí você faz 1 ano, faz 2, faz 3, sei lá. Por exemplo, 17. No meu caso, tenho 17 anos de cristão. 17 anos que sirvo ao Senhor. 17 anos que tenho experiências com Deus. Mas interessante é que fica uma pergunta, porque sempre que eu leio um texto, sempre que eu vou pregar, ou sempre que eu estudo em casa, eu sou cheio dessas coisinhas, de me fazer perguntas. Mas o que eu tenho feito com essa experiência? Para que tem servido essa experiência que eu tenho nesses 17 anos? Porque ali então Deus manda para a igreja, para o templo, um jovem, aproximadamente dos seus, não sei, 10 a 15 anos, 16 anos, para aprender, porque ele iria morrer. Estava ficando velho, estava sem forças. E Deus chama pessoas que tenham, né, força, coragem, sendo que na verdade para aquele Senhor já não era mais viável isso mais. Já se tinha mais condição de ter essa força, esse vigor. Mas aquele garoto tinha. Aquele garoto estava na flor da idade. Aquele garoto estava, posso dizer assim, que ele estava sedento para conhecer o Deus de Israel. Pensa numa sede que aquele menino poderia ter. Pensa numa sede que você, quando converteu, que alguém te chamou, que alguém te apresentou o Evangelho, você veio para a igreja. Pensa numa sede. Mas por um acaso alguém te disse alguma coisa que não te inquietou, não te agradou. Mas por outro acaso você encontrou alguém que teve como suporte e começou a aprender sobre as coisas de Deus. Eu lembro que eu chamo ele de pai na fé, Jailson. Ele evangelizava muito, os bairros bem, as fazendas na verdade. E daí eu converti através dele, ele fez o apelo, foi na casa da minha sogra, eu converti ao Evangelho. Jesus me chamou na verdade.
E daí eu vi ele fazendo aquelas coisas e aquilo me saltou aos olhos. Que trem maravilhoso. Que coisa bacana. Alguém ir lá para as favelas da vida, para as fazendas, para aqueles lugares que poucas pessoas dão, sei lá, não dá R$1. E pôr as mãos nas pessoas, ver pessoas curadas, ver pessoas sendo salvas, saindo da sua casa, trabalhava, largava, não tinha folga, já pegava um carrinho emprestado muitas das vezes. Daí ele começou a me levar para evangelizar. E aquilo foi muito bom. Eu acredito hoje que ele tem total culpa nisso, de hoje eu estar aqui, porque me ensinou um pouquinho ao que é o Evangelho. E hoje vou tentar falar para você, ou jovem, ou senhor, velho de casa, você que tem 5, 10, 17, 20, ou você que tem 1 ano de casa. Como que está a sua fé? Como que está a sua vida com Deus? Isso é muito importante, essa pergunta. Tão importante que você precisa meditar sobre isso, refletir sobre isso. Porque hoje, infelizmente, e ao mesmo tempo infelizmente, né? E fé, né? Infelizmente por um lado, felizmente por outro. Mas o interessante é que hoje está uma onda de se ensinar como ganhar dinheiro. Está uma onda. É só você dar um YouTube aí, só dar um clique. Várias e várias pessoas. E agora eles inventaram um jeito de dizer que a palestra tal, que ele vai falar, tal, isso, é gratuito. Só clica aí, seja no Instagram, seja em qualquer lugar. Ganhar dinheiro é bom? Claro. Não poderemos viver sem dinheiro. Não poderemos comprar, vestir, comer sem dinheiro. Está essa onda aí. E o interessante é que tem muitos ensinando a ganhar dinheiro, Washington, mas usando as Escrituras. Eu sou curioso, quantas pessoas estão usando as Escrituras de uma forma errônea para te fazer ganhar dinheiro? Quantas pessoas? Porque dizem que se você, por exemplo, você trabalha com vendas, se você fizer aproximadamente, vou colocar 350 por dia, você bate o primeiro milhão em um ano. 350. Para alguns é fácil. É só sair por aí. É só ter coragem. É só ter vigor. Porque você quer bater o primeiro milhão. Está se ensinando isso. Primeiro milhão. Se tornar um milionário. A pergunta é, para quê e o porquê disso? Não sou contra. Não tenho intenção de ficar milionário. Se as coisas progredir e andar para isso, amém. Peço sempre a Deus para que a minha cachola não desparafuse. Mas voltando aqui para o texto, Eli está com uma responsabilidade, um compromisso sério demais, é de ensinar para aquele menino quem é o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel para você? Quem é o seu Deus? Qual é o Deus que você tem crido até aqui? O Deus que te concede milhões? Ou o Deus que te concede salvação? O Deus que vai te instruir para ser um homem de Deus, um homem fervoroso, um homem cheio de temor, ou um homem cheio de riquezas, cheio de lauréis, holofortes? Qual o Deus que você está servindo, ou querendo se instruir dele, aprender dele? É o que se ensina hoje. E Eli estava com essa responsabilidade. O interessante é que a palavra diz que a palavra naquele tempo era muito rara. A palavra de Deus era muito rara. Por isso que o menino não conhecia Deus. Tanto que Deus foi necessário chamar o menino por 3 vezes, Gonçalo. E mesmo assim ele não entendeu. A não ser a segunda para a terceira. Que aí então um senhor que já está caducando, cochilando na fé, dormindo, ei, desperta, tu que dormes, diz o Senhor hoje nessa noite. Ele precisava despertar, mas a lâmpada de Deus se apagou no templo. Mas antes dela se apagar, Deus chamou o menino, para que o menino não deixasse o velho dormir. Porque se Deus chama o menino logo se levanta, porque ele está lá para servir Eli. Tanto que o texto vai dizer que ele servia perante Eli. Ele era submisso a Eli. Se Deus chama o menino, o que é que o menino vai fazer? Chamar o velho.
Vou chamar aqui meu bispo, meu pastor, meu profeta, meu sacerdote. Me chamaste? Não, não te chamei. Me chamaste? Não, não te chamei. Me chamaste? Aí o velho, até que enfim, acordou do sono. E estava acordado, viu? Acordado e dormindo. Dá para entender um trem desse? Não, né? Mas é espiritualmente falando. Uma pessoa que está acordada, está achando que está matando a pau, está bombando, estou fera, conheço de Bíblia, ninguém me derruba, ninguém me coloca para trás. Mas na verdade está cochilando, dormindo. Daí então, aquele senhor percebe, se alguém te chamar novamente, diz, eis-me aqui, Senhor, fala, pois teu servo ouve. E eu tenho visto, tenho percebido, melhor dizendo, na minha humilde saber, no meu humilde saber, se é que sei de alguma coisa, né? O que eu tenho descoberto é que nada sei na verdade. E eu tenho percebido que Deus, urgentemente, está chamando pessoas com compromisso. Porque há muitas pessoas que um dia foi compromissada, está descompromissando. Isso é sério. Pessoas que um dia eram fervorosas estão deixando esse fervor de lado. Pessoas que um dia eram cheias, né? Se dizia ser cheia, eloquentes, e por aí vai, estão morrendo na fé. Pessoas que um dia ganhou tantas pessoas para Cristo, pregou o Evangelho, fez isso e aquilo outro, estão se enforcando em seus quartos ou em seus banheiros. Isso é muito sério. É muito sério. E você que está envelhecendo na fé, para que isso não pare por aqui, tem ensinado alguém? Tem levado como influência esse Deus que você conhece, que é o Deus da Bíblia, o Deus que te salvou, o Deus que te deu tudo que você tem hoje, porque você não é a pessoa que é hoje se não fosse Deus. O que você tem feito com essas experiências? Eu tenho 2 filhos, pode perguntar a eles longe de mim, se eu ensino outra coisa, primeiramente além da Bíblia. Esses dias estava eu na porta de casa, uns dias para trás, e estava um comigo sentado, olhei para ele, filho, pense como é bom quando Deus fala com a gente. Nós conversamos sobre um tanto de coisa, mas aí, uma hora eu falei para ele, ele olhou para mim e disse, pense como é bom, você meditar, fazer aquele devocional, fechar a porta do seu quarto, porque aí eu descobri que um quarto fechado, há um céu aberto, você fecha aquele quarto, vai conversar com Deus na sua, simplicidade, na sua força, se é que nós temos força para com Deus, e começa a meditar no texto, e começa a orar. Apesar que hoje em dia, né, na verdade, se diz por aí que nós não temos tempo, né? Deus errou na conta, né? Acho que eu vou conversar com Deus para ele colocar 30 horas por dia agora, ou então 34, porque 24 horas foi pouco. O Deus que você serve é um Deus que erra, porque você fala que não tem tempo. As meditações que você fazia antes, hoje já não se faz mais, porque não tem tempo. 24 horas é pouco para você. Você dorme aí por volta de 8 horas, quem trabalha vai dormir umas 7 mais ou menos, os bem-aventurados vai dormir 8, 9 ou até 10, né? Você ainda vai te restar 14, vamos dizer assim, vou colocar bem para mais, você dorme 10 horas por dia, trabalha 8, não é assim? Trabalha 8, eu trabalho 9, eu pego 7, largo 5, 7 não, pego 7, largo 5 da tarde, no todo dá 10 horas na verdade, mas não é de almoço, isso é para cobrir o sábado. Aí de 18 horas te resta quantas? 6. E é comprovado, cientificamente, que um ser humano, assim como uma criança, em média, ele gasta de 3 a 5 horas no... Vou nem pegar nele. Sabe o que eu estou falando, né? Em média, 3 a 5 horas no bendito do Smart. E você diz que não tem tempo. E você está aqui igual a Eli, ficando cego, sem força,
manco já, não está conseguindo andar. É necessário que uma criança, um menino, venha te cutucar. Ei, desperta! Ei, acorda! O Senhor me chamou. Não, não fui eu não, filho. Vai deitar de novo. Vai dormir, menino. Vai caçar o que fazer. Uma hora dessa, a lâmpada vai se apagar. A lamparina do tempo vai se apagar. E tu está aqui me encabulando, dizendo que eu te chamei, se eu não te chamei, sendo que eu não te chamei. E hoje é noite de despertar, meus queridos. O Deus de Israel, o Deus da El Shaddai, Lagoa da Prata, está dizendo para você, é hora de despertar. Eu estou chamando por você, já faz, e você dizendo que não tem tempo. Não tem tempo. Amanhã. Esse dia eu brinquei com o irmão, mandei uma mensagem. Vem tomar um café. Mandei uma foto. Mandei uns pão de queijo lá. Ele disse, manda o endereço. Eu mandei o endereço. Nós estamos marcando, nós temos que marcar agora. Tudo tem que ser marcado. Eu acho que é predestinado, talvez, né? Tem que predestinar, tem que... Não, irmãos. É por esse negócio de marcar, não, porque olha a hora, fulano vai achar ruim. Contei para o irmão uma experiênciazinha que eu tive esse dia para trás, ano passado. Me deu vontade de ir na casa de um casal. Me deu vontade. Estava na rua, já era umas... Não sei que hora que era, de noite. Só que a minha santíssima mulher, ela não gosta de fazer isso. Respeito. Realmente é chato mesmo, às vezes chegar assim, supetão. Irmão, aí, o irmão está nu lá, não sabe, né? Está sem camisa, quem vai saber lá, né? Está fazendo não sei o que lá, está namorando. A gente pensa isso, né? Está muito cansado, está preocupado, e por aí vai. E nós não fomos lá. Vamos lá, jogar a conversa fora e orar. A minha vontade é de ir lá para orar mesmo. Porque a igreja primitiva ficou muito para trás mesmo. Eles faziam muito mais do que nós fazemos hoje, com as qualidades que nós temos, com as condições que nós temos, muito mais nas qualidades que eles tinham, nas condições que era bem precária que eles tinham, de casa em casa. Hoje, na casa de alguém, e por pouco esse casal quase se separa. Naquele mesmo dia que eu tive vontade de ir lá, eles estavam brigando. Foi Deus. Não, eu não sou desse negócio. É Deus, não. Eu senti no coração. O coração do homem é enganoso. Mas você precisa aprender a discernir isso. E como é que ele se discerne isso? Conhecendo o Deus de Israel. Conhecendo a palavra de Deus. Nós precisamos nos cingir, meus queridos. Se cingir é estar pronto, é vestido. Nós estamos brincando de ser crente. Nós estamos envelhecendo, apenas engordando espiritualmente falando, né? Só de ouvir, receber. E quem está do seu lado está precisando de um ensinamento, de uma experiência. Está precisando conhecer de verdade quem é Deus. Deus te fez passar pelas experiências e você está questionando, está murmurando o porquê de passar por aquilo. Falar uma coisa, para com Deus, nós não perguntamos, apenas fazemos. Se Ele pediu, não pergunta por quê ou para quê, faz. Se você tem certeza, discernir bem que é Deus, faz. Sabendo que Deus não traz confusão. Mas Eli estava dormindo, queria dormir, né? Queria cochilar, porque o tempo de Eli foi corrido. E quando chega a noite, nós queremos dormir, descansar, porque não temos tempo. Mas o menino está lá, querendo aprender alguma coisa, saber quem o chama, porque eu não conheço a voz. Aí você, né, já tem 10, 15, 20 anos, talvez está aqui, conhece a voz de Deus, ou talvez não conheça, e não passa para o menino, não instrui, não faz ele evoluir. Aí você vê um tanto de crente bobo aí,
É bobo mesmo, tá perdendo da palavra, mas é bobo. Com umas ideias. Eu que sou leigo, sei de nada, mas tem hora que eu vejo cada crente com cada ideia. E nós estamos aqui, engordando e engordando, só de ouvir. Só de ouvir. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar em você, meu irmão. Mantenha a lamparina acesa, meu querido. Estou arrepiando agora. Mantenha a lamparina acesa. E outra, não faça para impressionar. Quem te falou que Deus chamou para você impressionar? Quem impressiona é os coaches. Eles estão impressionando. Fazendo pessoas bater o seu R$ 1.000.000, virar milionário. Aí você pergunta, quantas vezes você leu a Bíblia? Assim, não, mas eu bati o primeiro 1.000.000. A Bíblia depois eu leio. Eu tenho 17 anos, depois eu leio. Eu não leio toda ainda não, mas um dia eu vou ler. Ah, não, mas assim, leio um ano. Não, quem está te falando que tem que ler em um ano? Tem plano para isso. Eu nunca li a Bíblia em um ano, já tentei. Eu não dou conta. Leio 3 capítulos por dia, às vezes chega até a ser 4. E olha que a minha leitura, graças a Deus, até melhorou um pouquinho. Mas, eu não sou um Vinícius da vida, que já leu 3 esse mês, e fora a Bíblia ainda, que já deve estar na metade. É um mentor para mim, um exemplo, influência pura para mim. Mas eu não estou preocupado em ler, não. Mas nos meus 17 anos, pela 3ª vez eu já li ela, e estou na 4ª. O Novo Testamento eu já li umas 5. E não falo isso aqui para me engabar não, tá? Isso é uma responsabilidade minha, obrigação minha. Se eu quero conhecer o Deus de Israel, eu tenho que fincar a cara nesse livro. Nem que seja dormindo. Ah, só consegui ler 2 versículos. Dentro de um bloco de assunto, lá no Novo Testamento, você vai ver Mateus, Marcos, Lucas, eles trabalham muito com bloco, né? Cada bloquinho tem um tema ali, ó. Isso, a cura de fulano, a cura de ciclano. Geralmente ali vai ter 4, 5, 7 versículos, não tem muito versículo. Isso você lê em 2, 3 minutos, e você diz que não tem tempo. Se Deus te tirar esses tempos seu, hosto. Dizem que o que de mais valor que nós temos é o tempo. O que é de mais valioso é o tempo. E o que é que nós estamos fazendo com o tempo? Desperdiçando. Eu até anotei aqui, mas eu estou indo para outro caminho. Eu acho que Deus está falando com alguém aí. Amém? Precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, meu irmão. Eu não estou dizendo que você tem que ser um expert, tem que ser pastor. O chamado de Deus para você não é para ser pastor, presbítero, profeta. Não. Ele já te chamou, foi para ser crente. Você é crente, moço. E o que crente faz? Coisa de crente. E o que é coisa de crente? Ler Bíblia, orar, abençoar alguém. Irmão, se você passar por essa vida, não sei quanto tempo de vida você vai ter, você passar por essa vida, sabe, e nem que seja um palitinho de dente, se você não for na vida de alguém, que crente você está sendo? É sério, irmãos? Cara, você não influenciou ninguém, você não abençoou ninguém, você não fez nada por ninguém. Tudo é o seu umbigo, né? Não umbigo, não é imbigo. Tudo é para você, para mim, é para eu. Tudo é leleu. Não, gente. Desperta, acorda. A chamada ela é pesada mesmo, ela é frustrante mesmo. Ser chamado para ser crente, não é fácil mesmo não. Se Deus está te chamando, poxa, vai. Para de ouvir YouTube, gente.
Para de ouvir gente que só quer saber, sabe, de prosperar. E essa prosperidade chula desse povo aí, sabe, medíocre, pobre. Porque na verdade, isso não é prosperidade não, gente. Dinheiro não é prosperidade. Isso é uma condição. Prosperidade está muito além disso. Eu escutei um judeu falando que era prosperidade, você está doido de cabeça? Uau! Quem aqui está contente? Quem aqui está, sabe, satisfeito em Deus? Está prosperando. Não está prosperando. Você é próspero, meu amigo. Ei, nós temos o privilégio ainda, graças a Deus, de carregar esse livro, de andar com ele para onde você quiser. Eu vou e volto no ônibus, lendo, o que eu quiser, é permitido, ninguém me proíbe, ninguém me lasca uma pedra na testa, ninguém me joga nada. Eu posso sair daqui para um restaurante, para um lanchonete, seja o que for, com ela na mão, debaixo do braço, onde eu quiser. E nós não estamos aproveitando, cara. Nós estamos deixando as coisas, sabe, escapar de nossas mãos. Precisamos nos revestir desse conhecimento, porque diz a Bíblia, se você conhecer, e quanto mais você conhecer, você vai ser liberto. Você vai ser livre dessas mazelas que não quer, sabe, sair de cima de você, não quer te largar. Tudo por conta de conhecimento de Deus. Osés vai dizer isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a onda agora é conhecer sobre investimento. Parêntese aqui, eu comecei a investir. Não tem R$1, mas eu comecei. Todo mundo pode, todo mundo consegue, por que eu não? Sou filho de Deus aí. Mas isso não pode entrar para a minha cabeça. Né? Vou fazer meu dinheiro, sei lá, diz que se deixar lá vai dar um jurinho, pouquinho? Então ele vai ficar lá. Ah, é 10 conto, irmão, por mês. É 10 conto que está lá. Sem você gastar, com bobagem, com besteira. Ah, eu consigo pôr 100. Pronto, investe seus 100. Mas em contrapartida, entretanto, porém, investe no conhecimento com Deus. Aí sim você vai prosperar verdadeiramente. Isso eu não entendo nada de investimento. Eu estou escutando alguém aí. Eu escuto um ou outro que não quer, sabe, enforcar a gente cobrando um tanto de dinheiro. E no final virar as costas. E você não aprendeu nada sobre investimento. Fique esperto. É para todo mundo. Dinheiro é bom, irmãos. Mas ele pode ser a raiz de todos os males. Porque quanto mais você tem, você passa a amar aquele trem. Quanto mais você tiver de Deus na sua vida, você passa a amá-lo muito mais. Tenho certeza absoluta. Gosto de fazer amigos. Gosto de amizade, eu gosto de ver irmão, sabe? Tem uns aí que eu tenho a liberdade até de dar beijo no rosto aí. Não nego não. Mas se for por causa do reino, por causa do evangelho, eu perco o amigo. Um pouco quem me conhece sabe. Não quero ser conivente com o erro de ninguém, irmãos. Mas primeiro, eu posso ajudar? Eu posso contribuir? Porque o Deus de Israel é o meu Deus. O Deus de Israel me lapidou. Ele me chamou para mim ser útil à igreja, ser útil ao povo, ser útil ao reino, e não para querer saber simplesmente de mim, como se eu estivesse em volta só de espelho, onde só eu me vejo, porque eu sou o cara. Não. Conhecereis e sereis libertos. Tem um tanto de crente que você faz isso. Você conhece a voz de Deus? Não. Deus fala com ele todos os dias, através de pequenas coisas. E tem gente que desconhece a voz de Deus. É triste isso, cara. Muito triste.
Você vai na casa de uma pessoa doente, a pessoa te levanta, em vez de você levantar ela. E quando você chega lá, você vê que pessoas, sabe, poxa, esse povo tem Deus. E eu sadio, bem demais, estou aí a murmurar, questionar. Ah, irmão, estamos na luta. Claro, infeliz, vai ter luta mesmo. Quem te falou que não ia ter luta? Quem te falou que é mar de rosas? Quem te falou que você ia andar sobre, sei lá, um tapete vermelho? Quem te falou isso? Mas sabe quem te falou isso? Aquele que você não ouviu das Escrituras. Porque se você ouvir as Escrituras em voz alta, você está ouvindo Deus. Em voz alta. Em voz audível. Mas você está ouvindo outras coisas, está indo para outro caminho. E o Deus da Bíblia, aí você fica atrás de um e de outro. Ei, você me chamou? Não. Ei, você me chamou? Não. Precisamos nos cuidar. Precisamos ter essa intimidade com Deus. Como precisamos ter essa intimidade com Deus? Interessante, Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvis a minha voz, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Isso é prosperidade.
Alguém sabe aí? Sabe por que Davi foi chamado segundo o coração de Deus? Porque ele foi escolhido por Deus. Não foi ninguém que escolheu Davi. Saul foi escolhido pelo povo. E Davi, segundo o coração de Deus. Não teve interferência nenhuma. Eu lembro que uma vez alguém da minha família falou assim: tu é crente agora? Eu digo, sou. Vou te dar 2 meses. Da minha família, falou isso para mim. Novo convertido. Banda fulano de tal. Para quem não sabe, antigamente eu gostava de dançar um forrozinho, tá? Não era lambada não, lambada é para mineiro. Eu fiquei sabendo que mineiro gostava de lambada antigamente aí. Você tem cara de lambadão. Dançava uma lambada brava esse rapaz. Brincadeirinha. Gostava de um forrozinho. Não perdia um forró. E alguém da minha família, por saber que eu gostava muito de forró, e agora eu sou crente, né, Sueli? O Marcelo é crente. Te dou 2 meses. Se eu não me engano, o nome da banda era Moleca Sem Vergonha. Olha o nome da infeliz da banda. Vocês estão rindo, né? Já viu, não já? Sueli, já viu não, né? Você já dançou uma alvinição. Pois é. E para honra e glória do Senhor, você passou 2, 4, 17 anos. E a moleca sem vergonha nunca mais me viu se requebrar. Eu entendi o chamado, irmãos. Tem hora que é difícil, cara. Tem hora que dói. Até emociona. Tem hora que dá vontade de dar uma chute naquele balde, sabe? Que peso. Na vida de forró era tão mais fácil, tão mais tranquilo. Não tinha essa cobrança da mente, do coração, do espírito. Gente falando um monte de abrobinha. Gente olhando para a vida do outro e tem que vir para você. Ô irmão. Esse dia para trás teve uma pessoa que mandou uma mensagem. Nossa. É isso ser crente? Mas o pior é quando dou conta de largar. O nosso querido que já se foi, né? Pense em Jesus quando acordar, como é que chamava ele? Já morreu já? Me ajuda aí, Lázaro. Ele diz uma frasezinha no final de uma música dele: se eu pudesse largar Jesus, eu não queria. E se eu quisesse, eu não podia. É mais ou menos por aí, eu não vou lembrar, mas é isso aí. Se eu pudesse largar Jesus, eu não queria. E por aí vai. Ei, acabou. Uma vez que o selo é pregado em nós, uma vez que você é marcado pelo Santo dos Santos, uma vez que você tem uma experiência com Deus, já era. Não tem como voltar atrás. Mas não envelheça a ponto de fazer como Eli. Reacenda essa candeia. Busque outra pessoa que está com a candeia acesa, que está com a chama viva ainda. Ei, não tenha vergonha não, pelo amor de Deus. Se aproxima de quem tem Deus. Se aproxima de quem está mais de pé. Paulo disse isso para nós: aquele que acha, aquele que pensa, está de pé, cuide-se para que não caia. Você precisa desse irmão que está do seu lado. Isso não é conversa do José Marcelo, é Bíblia. Edificando-se uns aos outros, diz a palavra. Eu preciso edificar meu irmão naquilo que eu fui edificado. Mas se você não está edificando ninguém, isso quer dizer que você não está sendo edificado. Você está longe do Santo dos Santos. Você está em débito, devendo, igual ele, sabendo que Deus vai punir sua família. E já se rendeu. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Deus que perdoa está nesse lugar essa noite.
o Deus que perdoa, o Deus que levanta, o Deus que reconstrói, o Deus que dá novo recomeço, está neste lugar, nessa noite. Para que desistir? Ah, meu esposo, continuo orando por ele. Eu entrei num propósito. Não vou contar não, mas dessa vez foi diferente. Não foi para mim, não foi por mim. Foi por alguém. Foi por alguém. Eu estou deixando de comer para Deus abençoar alguém. Eu estou deixando de me alimentar para Deus restaurar a vida de alguém. Isso não é porque o Zé Marcelo é bom não. Porque, meu amigo, a minha esposa que sabe. Não sou bom não. Nenhum de nós somos bons. Só há um bom no céu. O que você está fazendo? Vai viver essa vida aí, medíocre, toda a vida assim? Achando que está bom, do mesmo jeito? Vai ficar cego? Vai ficar puxando da perna, velhinho? Não entra mais em comunhão com Deus? A porta do seu quarto não se fecha mais para você entrar lá e conversar com Deus? Você não tem mais intimidade com Deus? Você sabe? Vai deixar mesmo se perder isso? Vai deixar? Você está vendo e vai deixar? Infelizmente, nós somos uma geração muito medíocre. Infelizmente, falar isso com tristeza, mas com amor eu falo. Infelizmente, sabe por que eu falo isso? De gente que cometeu. Isso quer dizer o quê? Você não conhece. Porque, como eu falei, os coaches estão te ensinando a não perder dinheiro, e sim a ganhar. E você está aprendendo isso. Tem um tanto de gente aí, ó, investindo, comprando ações, criptomoeda, e o dinheiro vai lá. Cada dia um centavozinho crescendo.
Agora eu pergunto, e aqui? Os discípulos disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Por que eles pediram isso? Se Jesus está com eles. Olha a ousadia do discípulo. Ele está com Jesus, vendo Jesus operar milagres, sabe? Andando com Jesus, vendo as maravilhas, e mesmo assim ele fala: Senhor, o Senhor um dia vai embora, não vai estar mais conosco, vai ser só em espírito, então acrescenta-nos a fé. Isso é possível acrescentar a fé, irmãos, através do conhecimento da palavra. Deus chamou a Samuel, e a palavra diz no finalzinho lá do capítulo, que Samuel crescia, e todos viam que Deus era com ele. Todos estão vendo que Deus é com você? Eu fiz uma pergunta. Todos ao seu redor estão vendo que Deus é com você? Aquela grosseria sua não demonstra que Deus é com você, não. Aquela arrogância, o mau caratismo, a falta de pudor, mentira, veiacaria, isso não demonstra que Deus é com você, não. 2007, fui trabalhar na primeira usina, lá em Alagoas, e alguém olhou para mim e falou: você é diferente. Você é crente? Eu digo: sou. Aquilo até hoje, aquilo me impacta. Lá fora, eu vou acabar já, tá? Lá fora, eles dizem que a camisa da seleção brasileira tem muito peso. E muito jogador que joga em clubinho, tipo o nosso aí que a gente torce, né? É um Cruzeiro, é um São Paulo, não sei, né? Quando vai para a seleção brasileira, não rende. Por quê? Porque há um peso na camisa da seleção brasileira. Não é assim, Gustavo? É assim que eles falam? O peso da camisa, né? A amarelinha pesou, a amarelinha tem não sei o quê, a amarelinha cheia de história, a amarelinha... Agora imagina só o peso da camisa do Evangelho. Todo mundo calou agora, né? E você foi chamado para vestir a camisa do Evangelho. A couraça da justiça. Que peso! Que peso! Nossa pátria, irmão, não é daqui. Ou nós conhecemos a Deus, ou não conhecemos. Com Deus não existe meio termo. Eu não vi até agora, né? Eu estou aprendendo muita coisa, graças a Deus, mas nesse meu tempo curto de crente, essas poucas leituras que eu fiz da Bíblia, eu não vi Deus usar nada, nenhuma hora sobre o meio termo. Não, fica em cima do muro, está de boa. Não. Ou você é, ou você não é. Ou você veste, ou você não veste. Ou você é crente, ou você não é. Simples assim. É o que eu vejo. Amém? Há um garoto ao seu lado, sedento. Você que é mais velhinho de igreja, de casa, de evangelho. Esse garoto pode ser seu filho. Você tem total liberdade e autoridade para tirar isso dele e começar a ensinar ele o caminho do Senhor. Começar a ensinar ele a ler Bíblia, conhecer esse Deus de Israel. Amém? Ele está nos chamando. Ele continua nos chamando para essa tal obra, essa obra tão maravilhosa que ele estabeleceu. Obra essa que está salvando, resgatando milhares de vidas, milhares de pessoas. Olhar para trás, largar a mão do arado, se chama covardia. Em Apocalipse vai dizer que os covardes ficarão de fora. Sabe por que às vezes eu tenho vontade de chutar o balde e não chuto? É porque eu não quero ser o covarde que está em Apocalipse. Com muito pesar no coração. Eu sou ser humano igual a você, irmãos. Pecador igual a você. Eu apenas entendi o chamado. Deus não te chama para ficar de galho em galho,
Deus te chama para ficar aí de, sabe, de picuinha, picuinha. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Ache bom ou não, eu não vim aqui para te agradar. Deus não me agrada. Demorei 10 anos para ver um trabalhar de Deus na minha vida aqui. Em certa área, claro, né? 10 anos. Quanto vai ser para você, eu não sei quanto tempo vai ser. Mas só tem uma coisa a dizer a você. Fica firme. Fica firme. Vale a pena. Diz Marcos Antônio, valeu a pena esperar. Valeu a pena obedecer. Vale a pena. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Olha só o que diz Provérbios 2:10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Você é um ser vivente, é uma alma. Agrade-se da palavra de Deus. Agrade sua alma. Faça com que ela permaneça viva, ardente. E a alma não se alimenta de qualquer coisa. A alma não se alimenta, sabe, de farras, bebidas, comidas, não. Se alimenta do conhecimento da palavra de Deus. Isso vai te tornar muito forte. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É só liberdade. Amém? Vamos orar? Eu vou orar. Logo depois vai ter a consagração, né? Quem está no propósito e tal. Eu vou passar para o pastor Ravan depois. Ele vai explicar aí. Feche seus olhos. Coloque sua mãozinha no seu coração. O que você tem para Deus hoje? Talvez você chegou aqui só o bagaço, só o pauzinho, moído, fadigado, cansado, mas mesmo assim você veio. E olha Deus te renovando aí. Olha Deus aí te acendendo novamente. Mas isso não é do dia para a noite. Isso não é em um culto, simplesmente de 2 horas de prazo. Você precisa alimentar esse fogo. Você precisa começar a colocar, as brasas, a lenha, o óleo. Você precisa. Isso é parte sua. Não desista, permaneça. Influencie, seja influência. Abençoe, porque você é abençoado. Pai, muito obrigado por tua palavra. Nós temos um chamado a cumprir, mas as vozes, o século, as concupiscências estão nos chamando, ó Deus, para nós sairmos desse chamado, para nós deixarmos de lado esse chamado esse, meu Deus, que foi escolhido a dedo por Ti, porque não foi nós que escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu, e o Senhor nos escolheu sem nós merecermos, e nós estamos aqui, ó Deus, para Te pedir, Senhor, renova-nos a força, aguça os nossos ouvidos, ó Deus, para entender que é o Senhor que nos chama, que é o Senhor, Deus, que fala conosco. Nos ajuda, Deus, a limpar nossos olhos, para enxergar o maravilhoso do Senhor. Eu sei que para muitos aqui, ó Deus, aquilo que Ele pediu, aquele que vem tentando, ó Deus, buscar no Senhor, tem demorado, mas o Senhor surpreende com um de repente Teu. A Tua palavra diz, ó Deus, que se nós Te buscarmos, o Senhor pode derramar sobre nós chuva seródia. É uma chuva, Deus, que desce no tempo oportuno, que desce no tempo favorável do Senhor,
ela não precisa, Deus, de nossa ordem. Essa chuva não precisa de Deus, de nós planejarmos, não. Ela pode vir de repente sobre nós. Só basta o Senhor permitir que essa chuva derrame sobre cada um, Pai. Que essa chuva, Deus, venha regar a raiz de cada um, para continuar, Deus, dando fruto, frutificando para a Tua obra. O Senhor nos chamou, nós precisamos cumprir com esse chamado. Nos capacita, nos revigora, acrescenta-nos a fé. E aquele que está abatido, Deus, levanta, em nome de Jesus. Aquele que está cansado, sobrecarregado, Senhor, que ele vá até a Ti, que o Senhor o aliviará. É a Tua palavra. Eu estou orando a Tua palavra, Deus. Eu estou pedindo a Tua palavra sobre a vida dos meus irmãos. Tem gente cansada aqui, Deus. Tem gente cansada, abatida. Tem gente mastigada aqui, Deus. Mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos, ó Deus, imaginar. Renova as forças, revigora o cansado, abatido, Deus, em nome de Jesus. Faz ele ir para casa, Deus, renovado. Faz ele ir para casa, meu Deus, na consciência, na vontade de mudar, de fazer diferente e de buscar a face do Senhor, porque só assim iremos vencer, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que não paremos de lutar. Glória a Deus. Amém, queridos? Ô Pedrão, coloca para mim 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Nós vamos já orar. Esse é o texto, primeiro texto lido aqui. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O texto diz que o menino Samuel, ele fazia o quê? Mais forte. Mais uma vez. O segredo está em servir ao Senhor. O segredo está em servir a Deus. Servir. Caminhar. Servindo a Deus. Samuel tornou o juiz. Samuel foi profeta porque, antes de tudo, ele servia a Deus. Queria chamar você aqui na frente, que serve a Deus e quer começar um propósito de oração. Você que precisa ou está num propósito de oração, vem aqui na frente, para que possamos orar. Nós servimos a Deus e Deus responde àquele que serve a Ele. Você que quer começar um propósito de oração, você que está num propósito de oração, vem aqui na frente. Vamos orar rapidinho aqui por causa do nosso tempo. Eu me rasgo por inteiro. Aleluia. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Pai, nós estamos aqui na tua casa, diante do Senhor, com os joelhos dobrados. Esse irmão e essa irmã está apresentando um pedido do Senhor. Nós não sabemos ao certo qual que é a causa, o porquê, mas a nossa intenção aqui é ser respondido pelo Senhor. Eu não sei em qual área, se é a física, espiritual. Eu não sei se é um documento que precisa ser assinado. Eu não sei se é um filho ou uma filha que precisa converter, mudar de vida. Eu não sei qual que é a causa. São tantas causas, mas eu conheço o Deus ao qual nós estamos orando. É o Deus de resposta. É o Deus que abre porta, é o Deus que fecha a porta, é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, e é no nome de Jesus que nós oramos nesse momento.
Deus responde esse homem, que nesse mês de janeiro ele possa ver a resposta do Senhor de forma palpável. A nossa racionalidade não impede a nossa fé e a nossa crença no Senhor. O nosso conhecimento não inibe que nós cremos que a fé, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então por isso nós estamos usando o artifício da fé. Responde a nossa oração, Senhor, não porque nós merecemos, está longe de nós merecer alguma coisa, mas por causa da tua graça e da tua misericórdia. Ser com esse homem, ser com essa mulher, dando a resposta necessária, abrindo a porta necessária, trazendo a cura necessária no tempo certo. Detalhe, Senhor, nós não sabemos qual é o melhor tempo, então nós dedicamos o Senhor. Assuma o controle do tempo. Pode ser hoje a resposta, pode ser amanhã a resposta, mas nós dependemos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ficar em pé, em nome de Jesus. Olha para mim aqui, irmão. Atrapalhando você cantar de novo. Fala assim comigo: sem fé. Mais forte: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé no coração. Não permita que a sua racionalidade, o seu conhecimento, os seus traumas, os seus acertos, os seus anseios bloqueiem de Deus te dar a resposta. Amém? Você pode conhecer o tanto que for, mas diante de Deus o nosso papel é de se humilhar. Diante do Senhor o nosso papel é de confiar nele. Não importa qual cargo você ocupe, o quão importante você é, diante do Senhor a nossa função é sempre de servo. E é impossível, não é difícil, é impossível receber de Deus uma resposta se não usar a fé. Tem que ter fé, e fé é firme fundamento nas coisas que se esperam e fatos que não se veem. Fé não é tá vendo ali, fé não tá vendo e acreditar que vai dar certo. Fé é não ver a porta aberta e dizer: Deus vai abrir essa porta. Fé é quando a pessoa diz para você que não tem mais jeito e você fala: não, para meu Deus não é impossível, Ele é o Deus do impossível. Isso é fé. É quando as coisas estão dando errado. Quando está dando certo, nem precisa usar a fé, não, está dando certo. Fé de fato é usar esse artifício de quando as coisas, as portas estão fechadas, você fala: não, o meu Deus vai abrir essa porta, o meu Deus vai solucionar. Isso é fé. Amém, Alexandre? Não deixa o seu conhecimento, não deixa o seu saber roubar a fé em Deus. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vai em paz, beijo no coração, e essa igreja te ama. Deus abençoe.